escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas e me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram e partiram e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos dizimistas, catequese, então nós celebramos nesse mês, o mês do dízimo, mês de consciência, do dízimo, mas nós temos, antes de mais nada, a liturgia de hoje, para meditarmos o que Deus nos fala por meio desta palavra. Hoje, na primeira leitura, tirada do profeta Jeremias, está dizendo: ai dos pastores que deixam as ovelhas desgarrarem-se. Aqui, quando fala pastores, naquela época ele estava se dirigindo não só aos líderes religiosos, mas todos aqueles que tivessem alguém sob sua responsabilidade. Isso também serve para nós hoje. Quando fala na palavra de Deus, pastores, lá nesse momento, dirige também a todos nós que temos alguém que está sob nossa responsabilidade. Aquele que é um pai de família, uma mãe de família, um professor, alguém lá na empresa, que tem vários que estão sob sua responsabilidade. Enfim, todos nós temos alguém que nos observa. Então, por isso que a palavra de Deus vem nos falar que nós devemos conduzir sempre ao bem. E aí o próprio profeta diz: ai daqueles que conduzem à dispersão, ou seja, ao mal. Então, querido irmão, vai essa mensagem da primeira leitura para todos nós pensar: como estou sendo eu? Será que realmente eu estou conduzindo pessoas a Deus? A gente pode muitas vezes usar várias desculpas, mas eu e Deus nos entendemos, eu participo da minha missa, eu faço minha oração, e os outros que se virem. Isso não é cristão. Se você pensa assim, lamento informar, mas isso não vem de Cristo. Porque Jesus muitas vezes falou para os seus seguidores que nós devemos nos importar sim, para buscar mais almas para Cristo. Ah, padre, mas eu não tenho jeito de falar não sei o quê. Mas quem disse que é só falar de Deus? É pelo teu testemunho. Por exemplo, você que é pai, você que é mãe, é o testemunho que você vive que evangeliza, não tanto aquilo que fala, mas aquilo que você é. Se você fala uma coisa e faz outra, é claro que você vai estar passando um mau testemunho. Assim também em outras esferas da nossa vida. Mesmo lá no nosso local de trabalho, na escola onde estudamos, onde vivemos, até no nosso lazer.
Ah, mas eu simplesmente... Não, se você leva ao escândalo, se você leva ao mal, ai, como diz a primeira leitura de hoje, né? Ai daqueles. Né? Vamos pensar em outras pessoas. Ah, eu sei alguém que levou alguém para o mal. Não, é para você pensar na tua vida. Hoje é para nós, para mim, padre, para você que está ouvindo, que ouviu essa palavra de Deus. O que a gente faz para conduzir pessoas até Deus? Que não é missão só de líderes religiosos, não, é de todo batizado. Qual o legado que eu estou deixando para levar as pessoas até Deus? Qual a parte que eu estou fazendo? Então isso fala claramente nessa primeira leitura. Porque Jeremias viveu numa época em que ele orientou o povo várias vezes, porque existia uma crise de valores muito grande. O povo estava mergulhando numa época terrível de falta de valores, falta de tudo aquilo que a gente pode imaginar como sagrado. E ele orientou várias vezes, claro que inspirado por Deus, né? Esse homem era inspirado por Deus, mas não adiantou. E o povo acabou caindo na desgraça. E quem sabe, é só continuar lendo a história, vai ver o que aconteceu com o povo de Israel. Acabou o país, inclusive. Foi levado todo de escravos para a Babilônia. 70 anos para purgar os seus erros, as suas más escolhas. Assim também nós, querido irmão e irmã, muitas vezes hoje, em nome de ser um bonzinho, não quero me indispor com aquela pessoa, não quero me indispor com até o meu filho, minha filha, então eu vou deixar fazer. Então a pessoa pediu orientação para mim, não quero me indispor, então aconselhei que pode fazer, porque não é mais errado. Você está com a mesma culpa daquele que errou. Isso é palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Então por isso, amado irmão e irmã, principalmente aqueles que têm uma esfera de influência, se você influencia alguém, influencie para o bem, querido irmão, enquanto há tempo, porque um dia nós prestaremos conta daqueles que também nós poderíamos influenciar para o bem e não o fizemos. Isso também é palavra de Deus, não é minha palavra. Então que a gente tenha consciência disso, que da nossa condição que a gente vive, cada um de nós é sim um pastor, é sim uma pastora, dentro da casa, no trabalho, onde é o nosso círculo de vivência, onde estiver. A gente não se salva sozinho. Essa pessoa que pensa, eu rezo, eu vivo a minha fé, minha igreja e o resto que se vire, está redondamente enganado. Porque esse pensamento é individualista. E palavra indivíduo, se você procurar na Bíblia, nem existe a palavra. É uma palavra moderna. Existe pessoa, que é bem diferente de indivíduo. Então que a gente possa olhar para essa palavra e nos perguntar, o que eu estou fazendo para conduzir as pessoas ao bem? Será que eu estou sendo uma pessoa que conduz, uma seta que conduz a Jesus? Ou estou sendo até uma pedra de tropeço, dando mau exemplo? Qual exemplo que eu dou? Muitas vezes o pai, a mãe ou a sociedade pensa, vamos garantir um bom emprego, que tenha uma boa profissão a esse meu filho, que tenha isso, tenha aquilo, tenha isso, ter. E o ser fica onde? Que é muito mais importante. De que adianta ter o mundo inteiro e perder a sua alma? É palavra do próprio Jesus. Perder e ser uma pessoa oca, uma pessoa vazia, sem sentido da vida. Então, olhando para essa palavra de Deus hoje, que nós nos perguntemos a nós mesmos, qual é a minha parte, o que eu estou fazendo? Não adianta só ficar reclamando que o mundo está errado e a gente não fazer nada. Pecado não é só fazer o mal, é deixar de fazer o bem também. Então, olhando para essa palavra, primeira leitura de hoje, que puxa a nossa orelha, de todos nós, né? Todos nós, né? É o profeta Jeremias. E aí nós olhamos para o evangelho que o padre acabou de proclamar para nós, ler para nós, o evangelho de hoje, está dizendo assim. Quem participou na missa domingo passado lembra que Jesus enviou os apóstolos numa missão. E aqui é a sequência do evangelho do domingo passado. Está dizendo que os apóstolos voltaram, né? Voltaram felizes,
contentes, falando do que aconteceu, mas voltaram muito cansados, abatidos, até mais magrinhos estavam, né? Saber lá o que passaram na missão. E Jesus então revela ali uma sensibilidade com os pastores, com as lideranças, que são os apóstolos. O que ele falou para os apóstolos quando ele viu eles chegando, cansados, felizes, sorrindo, contando várias façanhas inclusive? Porém Jesus viu que eles estavam cansados. O que Jesus falou? Disse assim: vinde, vamos descansar um pouco, vamos fazer um retiro, vamos para um lugar que só nós estaremos lá. Então convidou os apóstolos, entraram numa barca e foram para o outro lado do mar da Galileia. Lembrando que o mar da Galileia é um lago, um grande lago, né? Pegaram o barquinho e foram para outro lado. Só que a multidão que estava atrás dos discípulos e de Jesus viu eles indo. O que eles fizeram? Foram caminhando pela margem e chegaram lá. Agora não sei como, mas chegaram antes deles, né? Ali está dizendo que chegaram antes, certo? Foram correndo, não sei, avisaram os outros, né? Enfim, quando Jesus chegou lá do outro lado, que eles queriam tirar um tempo para eles, né? Um descanso, estava assim, ó, cheio de gente lá. Muita gente esperando os apóstolos e Jesus. Jesus agora, ele não falou para os apóstolos, dá um jeito aí com esse povo, não. Jesus deixou os apóstolos, ó, fiquem, agora vocês descansem, né? O tempo de vocês, agora eu vou acolher esse povo e eu vou estar com eles. Olha só, ali está dizendo que Jesus, quando saiu da barca, ele olhou para aquele povo e teve o quê? Compaixão. Porque era um povo como ovelhas sem pastor, fala o Evangelho. Ou seja, um povo que estava o quê? Desorientado, sem orientação. Então Jesus teve compaixão. As pessoas estavam sem uma liderança, sem saber o que fazer. Nem eram pessoas doentes, como fala ali, mas eram pessoas que estavam desorientadas, uma multidão. Então Jesus, ele teve compaixão. O que é compaixão? Jesus saiu da barca, olhou para eles e ficou com dó, com pena? Não. Quem tem pena é galinha, né? Não foi pena que Jesus teve. Jesus não teve pena e nem dó. Porque pena e dó, o que é? É quando a gente vê alguma coisa, uma situação até numa mídia social, de repente olhou ali, ai que peninha, que dó dessa pessoa, daquele animalzinho. Aí passa para outro vídeo, né? Ah, mudou. Aí não sente mais nada. É um sentimento passageiro a pena e o dó, né? Pode ver, até a pena voa rápido, né? Passa. Compaixão não. Compaixão é diferente. A palavra compaixão são duas palavras em uma. Com, junto, né? Com e passio, que significa sentimento profundo. Por isso que a gente fala paixão de Cristo, tá? O sofrimento de Cristo. E compaixão significa sentir com. Jesus olhou para aquelas pessoas e sentiu com elas. Como isso? Não sei, mas ele sentiu o que eles estavam sentindo. É esse o sentimento de Jesus quando olha para nós. A você, querido irmão, que talvez esteja aqui, ou talvez nos acompanhando pela rádio, pelos nossos meios de comunicação, talvez até depressivo, por algum motivo, por alguma situação muito triste. Querido irmão e irmã, lembre que nosso Deus se importa com a gente. É um Deus que sente, tem sentimento. Não coloque na cabeça, como o padre já falou algumas vezes, né, que nosso Deus é uma energia superior. Como é triste um católico dizer assim: ah, eu acredito que existe uma energia superior. Bzz, 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 né? Energia superior é coisa da Celeste, né? Nosso Deus é pessoa, Ele sente. Energia não sente nada. Só sente quem coloca o dedo na tomada, né? Aí sente. Não, nosso Deus não é energia, nosso Deus é pessoa.
Ele se fez um de nós, Ele sente com a gente. Por isso você que está passando por um momento difícil, não se sinta abandonado jamais por Deus. Não se sinta: ah, padre, mas eu estou no fundo do poço. Ele está lá contigo. Ele tem compaixão, sente com a gente. A palavra de Deus fala que aquele que crê em Jesus, o sofrimento que passa hoje se associa ao sofrimento dele na cruz, ou seja, para a salvação do mundo. Então, querido, querida, acredite que Deus está contigo, para te dar forças, para te reerguer novamente. Mas coragem, acredite. Não fiques apenas com o olhar na derrota, naquilo que é mal, naquilo que é negativo, porque Ele estende a mão e diz: meu irmão, eu quero você em pé e não no fundo do poço. Ele sente com a gente. É um Deus que se importa, sim, se importa. Por isso que aí vem o aspecto do pastor, né? Jesus, Ele é pastor porque Ele se importa. E por isso passa para nós também essa mensagem, que nós também devemos nos importar, conduzir pessoas a Cristo. Por isso eu parabenizo você pai, você mãe, você familiar, que traz o seu filho para a catequese, para a igreja, porque você também se importa. Você também quer dar uma herança espiritual verdadeira, e não só um ter, porque só o ter deixa a pessoa oca, sem sentido. Muitas vezes o ter até estraga a pessoa, né? Estraga, né? O ser é muito mais importante, e Jesus quer que nós sejamos pessoas com certeza em pé, felizes e conscientes de que Ele é o nosso pastor. Então, por isso, essa palavra de Deus hoje serve para todos nós. Ele é o pastor, Jesus é o pastor, mas quer que eu e você também nos importemos conosco e também com a vida do nosso irmão. Não se importar com o outro no sentido de fofoca, intriga, curiosidade, não, mas se importar no sentido de querer que o outro seja feliz, querer que o outro encontre Deus também. Por isso que nós possamos ver sempre mais essa prática, porque se a gente não pensar assim, aí volta a primeira leitura: ai de nós, se formos pessoas que levam ao mal ou deixaram de levar as pessoas ao bem. É o que fala a primeira leitura. É até meio forte, né? Mas o Jeremias, o profeta, diz: ai daqueles. Eu não sei o que é esse ai, né? A gente não sabe o que será no futuro, mas ai daqueles que pervertem os inocentes ou levam pessoas ao mal. Ai daqueles. É palavra do próprio Deus na boca do profeta Jeremias. Então que a gente possa realmente escolher o bem, escolher aquilo que é certo. Parabéns também toda a nossa catequese, nossas crianças com dízimo mirim, né? Catequistas que ensinam, mostram esse caminho bonito. Parabéns, porque isso realmente é o sentido da partilha. Desde criança devemos aprender que devemos partilhar, porque há necessidade de existir uma comunidade, existem as necessidades que nós devemos ver como irmãos. Irmãos que são irmãos, partilham. Essa é a grande verdade. Que nós possamos compreender sempre mais a caminhada de fé, nós os pedimos, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso,
de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.